12 de agosto de 2024 e eu estou aqui com a minha amada Tânia Kalil. Já tem gente aqui, ó, o Elton já entrou aqui, já falou boas noites. A tia Jo Estrela, vai lá, falando oi. Já tem uma porção de gente aqui. O Elton disse que o luz e som tá tudo bem. Ele é sempre o nosso coordenador técnico aqui, ele tá sempre avisando quando a gente tá fazendo alguma burrada. A cantora Adriana disse que ama a gente e é de São Paulo. Muito bom. Boa noite, Renato. Elcins, Kátia. Boa noite, queridos. Uma alegria estar aqui com vocês. Começando o semestre, a gente mora aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje, primeiro dia de aula, muitas novidades e sonhos. Primeiro dia do ano letivo, algo que ainda, para mim, é muito diferente começar o ano letivo em agosto. Mas é uma alegria, porque todo mundo está vibrando começo. E mais do que às vezes em janeiro, é engraçado, né? A criançada, essa coisa da escola traz uma vida para as famílias. E como tá por aí? Digam pra gente. A felicidade é continuarmos desejando o que já temos. A Frânio aqui colocou uma frase muito maravilhosa. Saudade do Brasil também. Olha, a Lili mora em Tampa. Em Tampa. Se deixar eu lendo, eu vou ler todas as mensagens. Alegria é ter vocês aqui com a gente para falar de um tema muito legal. Qual é? Jair Oliveira. É isso aí, ó. Primeiro eu quero, depois de dar as boas noites aqui, dizer que esse é o programão de casal, tá? E a gente está transmitindo aqui ao vivo pelo meu perfil do Instagram, pelo @JairOliveira, mas depois que a gente terminar, vai ficar também no perfil do Programão de Casal, que é @programal de casal, programão, né? Não pode ser um programal, é um programão. Mas Nossa, é programão, isso, programão de casal, e também no Tânia Kalil. E também, mais tarde, eu subo no nosso YouTube, que a gente tem um YouTube também, tá lá começando, tá pequenininho, mas se você se inscrever, ele vai crescendo. Então é só procurar por Programão de Casal no YouTube, que mais tarde eu subo esse episódio lá também. E aí, completando aqui o que a Tânia estava falando, a gente vai falar sobre emoções. Por quê? Eu vou falar aqui por quê. Porque a gente foi assistir há um tempo, né? No mês passado, logo que lançou a gente foi assistir ao filme Divertidamente 2, que aqui chama Inside Out 2. O Divertidamente 2 é um filme tão bonitinho. Bom, a gente já tinha... Quem viu aí? Quem viu. É legal dizer aí, se vocês viram, quem viu, quem ainda não viu, porque a gente assistiu o primeiro, né, com as nossas filhas há muito tempo, não sei nem quantos anos que lançaram o primeiro, mas já havia um tempo, e o filme explora as emoções de uma menina chamada Riley, né, e dentro da cabecinha da Riley, essas emoções ali comandam, né, o centro emocional da Riley, e a gente vai acompanhando essa aventura. O primeiro já é fantástico, é incrível. Agora, o 2 é tão lindo, né? A mensagem é tão linda porque aparecem novas emoções, né? Esse aí é o cartaz do Divertidamente 2, né? E aí você percebe que tem novos personagens, e cada um desses personagens aí coloridinhos representa uma emoção, e alguns deles não estão lá no primeiro filme, né? E a emoção que é a emoção, vamos dizer assim, protagonista, né, do primeiro filme, todas elas são importantes, mas a emoção que comanda ali a mesa de emoções da Riley é a joy, a alegria, né? Isso, e agora ela está adolescente, então são outras emoções que conectam mais facilmente, então que são mais protagonistas ali no filme. E o mais interessante, só para dar um parecer, a gente não vai ficar falando do filme não, é só um estímulo para que a gente possa aqui ter um bom bate-papo. A emoção que coordena a mãe e o pai são diferentes da que coordena a mesa ali de funções da adolescente e que é diferente, portanto, da quando a menininha era uma criança.
Qual é a emoção que coordena as emoções da mãe? Aliás, tem piadas muito boas no filme, né? Quando são poucas as oportunidades que o filme vai para as emoções da mãe ou do pai, mas quando vai sempre tem uma piadinha muito engraçada, porque é muito diferente, né? Como a gente lida com o emocional quando a gente está na infância, na primeira infância, depois na adolescência e depois na vida adulta, né? São outras coisas, são outras questões. Tem gente até falando, pô, podiam lançar o Divertidamente da vida adulta, né? Pra gente falar. Não, o que a gente queria trazer aqui para vocês hoje era propor um estudo de caso do que seriam as emoções e os sentimentos se a gente fosse fazer um Divertidamente entre casais. Ui, ulaiá. Agora vai! Não, mas peraí, você me fez uma pergunta e depois depois não tem resposta. Você me perguntou qual é a emoção da mãe, é isso? Uhum. No filme, você está perguntando no filme ou dessa mãe que está aqui do meu lado? A minha você nunca vai saber, meu amor, porque eu sou um mistério, eu sou um túmulo. Vixe Maria, estou descobrindo isso com vocês aqui, não, viu? É que eu sou um turbilhão, então muitas coisas se passam numa margem de segundo aqui. Mas, assim, é muito interessante. Isso eu já sabia. Isso então, eu já sabia. Não é nenhuma novidade. Agora, lá no filme, que também me identifico, óbvio, qual é? Poxa, só tem uma emoção da mãe? Tem várias emoções da mãe. Acho que toda vez que a mãe está coordenando, é mais a melancolia que dirige. É verdade. Até eu comentei isso com você quando a gente estava assistindo, e do né? pai, você lembra? Do pai... Alguém lembra aqui? Do pai não era raiva, não, mas era... Porque o pai tá sempre meio que... No filme tem umas brincadeiras assim, o pai tá pensando no jogo. Aí quando eles falam com o pai tem que mudar a emoção rapidinho. Mas eu acho que a do pai também é a joy, não é a alegria também? Eu não lembro, obviamente. Eu não lembro também. Ele já esqueceu, gente. Quem esquece as coisas aqui em casa sou eu, geralmente. Mas você tá vendo que não só as emoções mudam com a idade, as capacidades cognitivas mudam também. Mas, deixa só um pouquinho, deixa eu ver aqui, ó, porque eu queria só botar um pedacinho. Pai era raiva, Elton, eu ia falar isso. Do pai era Só que eu fiquei com medo de estar querendo atribuir algo. Não, mas eu falei pra você que era raiva. Não, você falou. Eu falei aqui, não falei, pessoal? Eu falei, acho que do pai é raiva, não? A gente falou, não, acho que não. Mas, ó, eu queria só mostrar um pedacinho aqui do trailer, sem, obviamente, mostrar muito aqui, porque senão também a gente acaba entrando no direito autoral aqui, mas só para vocês saberem do que se trata, porque se você, por um acaso, está aí e fala, pô, que filme é esse? Divertidamente, é esse aqui, quer ver? Ó, um pedacinho, vai, do trailer. E ele de infantil não tem nada, gente, é mega profundo. Falando ao vivo da cabecinha da Riley. Tem animação. A tristeza tá na área! É esse filme aí. Aí, ó, a raiva aí. Vamos precisar de protetor bucal. Bom, é isso. É esse o filme Divertidamente, só para você se situar. Mas o que a gente achou muito interessante, né, amor? Que até acho que fez com que a gente quisesse fazer aqui um programão de casal para falar disso. É como eles retratam no filme, né, essa interação das emoções, porque no filme, no 2, né, o que acontece é que chegam novas emoções e o que começa a tomar conta ali da mesa de emoções da Riley é justamente a ansiedade. Ela que, tipo, começa a querer comandar as coisas. E é tão legal como eles exploram esse turbilhão de emoções. É muito legal, a mensagem é muito... Além de ser divertido, o filme, né? Não é à toa que se chama Divertidamente, em português, mas além de ser divertido, passa uma mensagem tão boa, né? A gente saiu refletindo muito do cinema. A Tânia, inclusive, chorou a beça no final do filme, porque a mensagem realmente é muito legal. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Mas a gente está aqui, obviamente, para falar dessas emoções. Como que a gente lida com isso, né? Porque é tão legal você pensar assim que tem realmente uma mesa, né? Uma mesa de controle das suas emoções, porque você pode, de certa maneira, se treinar para controlar essas emoções. Eu acredito,
Não sei. Com certeza, para isso que existe a terapia, a neurociência, etc. Mas é legal ver que cada pessoa tem os botões que são mais fáceis de acionar. Eu vou dar um exemplo hoje muito interessante, que a gente foi resolver uma coisa aqui no nosso condomínio. Verdade. E é engraçado assim, se é para falar de dinheiro ou para brigar, a pessoa ao meu lado, vulgo meu marido, Jair Oliveira, ele não sabe fazer isso, ele não gosta de fazer isso, ele não quer criar uma facilidade para esse botão fazer parte da mesa dele, esse tipo de resolução. Não, ele foge. Tenho aprendido um pouquinho, mas você é mais expert nisso. Aí ele me manda para fazer isso, tô brincando, porque eu também não sou mandável não, minha gente. Mas assim, como não resolve a coisa de resolução financeira, alguém que está te cobrando algo que você já pagou, ou passar um valor para alguém, ou levar um carro numa concessionária que o carro está quebrado e a pessoa está querendo dizer que você quebrou, só que aqui tem um negócio que chama leasing. O carro não é seu, né? Tipo um aluguel. E aí o carro quebra do nada e você não quebrou o carro. Então, assim, na concessionária, a pessoa vai dizer que o cliente quebrou. E aí vai da sua capacidade de argumento, de conhecimento de leis e de braveza para resolver o negócio. Não, né? mas deixa só eu explicar um negócio aqui. Não é que eu não queira... Maravilhoso, Elton, desculpa. O botão raiva de Jairzinho deve estar enferrujado. Né? Pra nada, viu? Eu conheço. Não, para algumas coisas ele enferruja mesmo. Para outras, acho que nem tanto. Mas o seguinte, não é. Deixa eu explicar porque é o seguinte. Eu acho que cada pessoa tem um jeito de lidar com diversas situações, né? Eu e Tânia, a gente acaba sendo aqui para um casal que entende que geralmente as resoluções das coisas a gente tem que passar pela conversa, né? A gente treina isso no nosso cotidiano, tenta passar isso o máximo possível para as nossas filhas e algumas vezes, todo mundo acho que já passou por alguma situação onde nem sempre a calma, a conversa resolve da maneira mais eficiente, mais rápida. E aí, nesse caso, é o seguinte, eu tenho sempre uma resistência a partir para uma coisa mais acalorada, né? Para uma discussão. Então, nesse exemplo que ela está dando, ela deu 2 exemplos aqui. Ela falou da concessionária, porque foram exemplos recentes, que a gente levou o carro na concessionária e um problema aqui no condomínio, sabe, daquela coisa assim, que a gente foi lá, eles fizeram uma cobrança indevida, a gente foi lá, acertou. Na verdade, não foi nem uma cobrança indevida, vou explicar rapidinho, assim. Não foi nem uma cobrança indevida, foi um lance assim, que na troca da administração do condomínio, a gente sempre tinha ali o pagamento automático e na troca da administração rolou aquela confusão de troca, né? A gente transferiu o pagamento automático para essa nova administradora, mas não entrou logo na sequência. Então ficou um período sem registrar esse pagamento automático. Então eu fui lá, paguei, né, o que estava ali devedor, porque foi um problema de administração, não foi um problema de pagamento. Só que isso ficou acusando como um saldo lá que estava. Então eu fui lá a primeira vez, falei, olha, eu paguei. Aí a moça falou assim, eu estou com o teu cheque aqui, eu vou mandar depositar. Aí veio de novo uma carta. Eu falei assim, o que está acontecendo? Eu vim aqui e deixei o cheque. Aí a moça falou assim, acho que por algum motivo o cheque se perdeu aqui no escritório. Aí a gente foi lá, ela falou, olha, encontrei o seu cheque, vou mandar depositar, beleza. Aí a gente botou, só que aí veio multa desse período aí que elas ficaram ali. A multa era maior do que a conta. Veio multa bizarra, assim. Desse cheque perdido. Aí veio uma terceira carta. Aí eu tive que acionar a cavalaria. Não. Aí ele falou, vamos lá resolver. Tá bom. Aí quando a gente chega nesse negócio de resolver, tem tipo uma pausa. Ele espera para ver se eu vou agir, né? Aí eu falei, você que negociou isso até agora, você começa a solucionar. E se precisar, eu entro. Aí foi super simples. A pessoa falou, não, foi um... Não, mas peraí, deixa eu contar. Aí eu acionei a cavalaria. Na verdade, a cavalaria se acionou sozinha, porque quando chegou a terceira carta...
Aí a cavalaria disse, mas que negócio é esse que não para de vir essa carta? Ela provavelmente ela devia estar achando que eu que não estava lá resolvendo. Eu falei assim, tá bom, vamos lá, porque eu também não estou entendendo qual que é. Aí chegou lá, ela já chegou, a cavalaria chegou ali, tipo... Ficou quietinha, foi falar. Aí eu falei para as moças lá da administração, eu falei, pessoal, olha só, eu preciso entender, desse meu jeito assim, né? Preciso entender o que está acontecendo, por favor, porque assim, já é a terceira carta que a gente recebe e a cavalaria já estava bufando. Aí nessa, elas foram ver e falaram assim, não, deixa eu ver aqui. Não, teu saldo tá zerado, a moça falou. Aí eu falei, é? Então, por que a gente recebeu essa carta? Ela falou, não, porque a gente viu aqui e tal, isso não aconteceu só com vocês, aconteceu com outros condôminos também, não sei o quê, então a gente foi resolvendo e provavelmente a carta chegou antes da gente poder dar a zerada aqui no sistema. E aí, nessa, ela já começou a deixar a bufada um pouco menos evidente. Não, eu estava quieta ali. Estava quieta. Eu estava quieta. Mas eu tava esperando o momento que a cavalaria fosse entrar. Aí, quando resolveu, ela falou, não, então tá resolvido. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí, quando a gente saiu de lá, ela virou para mim e falou assim, então esse foi simples, foi muito fácil resolver, eu nem precisei botar toda a minha raiva. Não foi isso. Não foi isso, eu falei assim, foi bom que eu não precisei acionar minha fúria. É isso, foi... É fúria. Foi isso, aí eu falei assim, ainda bem que ela não precisou acionar a fúria, mas depois eu conto da concessionária. Mas diga aí, você já estava ali preparada para acionar a fúria. Não, antes, aqui em Chicago, fala assim, você tem controle da cavalaria nesses momentos? Tem nada. Ela solta não é solta os cachorros, ela solta os cavalos. Não é isso. Eu tenho me trabalhado muito, gente, para que isso aconteça com muito menos frequência, até porque depois me gera uma culpa muito grande quando eu fico brava. Eu guardo muito, eu não sou uma pessoa explosiva por natureza. É que quando é para resolver disso, eu vou com a minha e com a dele somada. Tipo, resolver coisa assim, porque ele não resolve. Então, eu vou com a minha indignação por ele não resolver, querer resolver. Não, senhora. Tem várias vezes que o meu jeito acaba resolvendo e até melhor. Ele é encantador, é fofinho. Não, mas sem dúvida tem vezes que o jeito dela resolve de uma maneira muito mais prática. Posso contar agora da concessionária? Divertidamente, o Santos Baviera pergunta, quem é tranquilão também fica grisalhão? Talvez é porque ele não manifesta a raiva, entendeu? E careca. A fúria, a cobrança, as negociações, essa parte que parece de alguém que não é muito bonito, fica pra mim, entendeu? Não é. A da concessionária ele me salvou. Essa ele chamou a cavalaria. Na concessionária, ele requisitou a cavalaria antes. Falou, vamos lá comigo que a gente vai precisar brigar. Não, é que eu acho que tem uma parada, né, da inteligência emocional. Enfim, isso aí tem vários livros sobre esse assunto e tal. E Tânia, por ser psicóloga e vir de uma família também de psicóloga, acho que entende bastante disso. Eu queria colocar aqui, porque assim... A inteligência emocional não é só você não perder a estribeira. Muitas vezes a inteligência emocional é você perder a estribeira. Então, assim, acho que você tem que usar e utilizando essas inteligências. Porque, por exemplo, no caso da concessionária, a gente foi levar o carro e como a Tânia explicou, um carro leasing. Então, assim, a gente cuida super bem aqui dos carros e aí, num momento, a seta do lado direito parou de funcionar. E assim, não bateu o carro. A gente perguntou, inclusive, para a nossa filha aqui, que já está dirigindo. Não bateu. A gente viu que não estava batido e tal. Mas quando a gente chegou lá, o que aconteceu? O negócio que protege a seta, eu não sei nem o nome disso aí do carro. Aquele plástico que protege, entrou água ali de alguma maneira, né? E deu um curto-circuito, então não era só trocar a luzinha, a lampadinha, era uma troca investimento, assim, mega grana. Tinha que trocar a peça inteira do para-choque. Agora, como entra água ali? Então, aí o cara, quando eu fui levar o carro lá, a nossa filha já tinha levado no momento que a gente estava viajando, aí ela falou, pai, o cara disse aqui que
a garantia não cobre. Aí eu falei, bom, aí quando ela falou o preço, eu falei, nossa, é uma grana. Bom, deixa aí que eu vou. Aí quando eu fui e estava lá, aconteceu também de estar uma fila gigante, e aí eu acabei não deixando o carro. Aí na terceira vez eu voltei com a cavalaria. Ele requisitou. Eu não fui lá porque eu adoro concessionário. Ele falou, vamos lá, porque, os caras vão cobrar uma nota e tá injusto isso aqui. E eu não vou saber falar, vamos lá. Não, aí quando chegou lá, o rapazinho, primeiro que já demoraram pra caramba para atender a gente, né? Um serviço assim até bem aquém do que a gente estava esperando, mas enfim, aí o rapaz veio atender, foi dar uma olhada no carro, e aí ele disse assim, né? Ele falou assim, olha, isso aqui acho que vai ter que analisar direito, mas acho que a garantia não cobre. Aí eu falei assim, mas como você sabe? Porque eu falei assim, por que a garantia não cobre? Aí eu falei assim, porque isso aqui não é um defeito do carro, isso aqui foi algo que vocês fizeram com o carro, você bateu. Aí eu falei assim, cara, eu não bati. Aí ele falou assim, não, mas aqui, tá, né, tava meio abaulado mesmo. O plastiquinho não tava com cara de batido, mas tava uma parte mais para dentro, assim. Aí eu falei assim, não, mas não foi a gente que bateu. Aí ele falou, aí é problema seu, porque se você não bateu e alguém bateu, o problema não é nosso. Aí eu falei, pô, mas aí o problema é meu. Aí ficou naquela situação, o cara tava meio ríspido, assim, tava meio mal-humorado, sabe? Meio ele diz agora pra vocês. Pra mim ele disse, o cara tava me tratando mal. Ele tava tratando mal. E eu não tava lá, gente. Eu cheguei já com a cavalaria, quando eu cheguei, eu já vim no cavalo. Eu tava super cordial com o cara ali naquele momento, falando, puxa vida, mas olha só, se alguém bate na gente, e eu entendo, eu tava entendendo o lado dele, porque se alguém bate no carro também, como é que pode ser um problema da concessionária? Então eu tava tentando entender ali. Mas a gente estava, pelo menos, né, dá uma ajuda aí pra gente ver quais são as opções. E o cara tava super mal-humorado. E aí, quando ela chegou, o cara já tava nesse clima mal-humorado. E aí o cara chegou e repetiu a história. Falou assim, não tem cobertura, vocês vão ter que pagar, porque o problema foi de vocês. Meu irmão! Aí o seguinte, aí esse cara viu a fúria bem de pertinho. Aí ela começou a soltar os cavalos no cara. Falar, não, e com razão. Eu falei, onde tá amassado aqui? Ele falou que viu um abaulamento, era plastiquinho assim, como se alguém tivesse posto o dedo e empurrado, porque não tinha um risco em volta. Eu falei, como alguém bateu exatamente aqui? Na lanterna, sem machucar o carro. Sem machucar a lanterna também, porque era só com uma lupa, assim, tudo bem, a água encontra. Mas aí o cara falava, não sei. Você bateu e não viu. Ele começou a dizer, você fez um negócio e não sabe, né? O jeito que ele falou. Aí ela começou a falar com o cara. Aí quando... Aqui também, depois a gente vai falar, tem certas situações que quando você se impõe, aí a pessoa começa a vitimar, né? Não se vitimizar, mas também a tentar resolver, né? Quando você se impõe ou quando você fala, por que você está falando assim comigo, desse jeito? Eu sou o cliente aqui, por que você está falando? Aí a pessoa se liga e aí entra num outro modo. Mas quando a Tânia começou a falar mais duro com ele também, aí ele começou, não, peraí, vamos ver. Aí ele foi lá e começou a ver, e a Tânia, tudo que o cara falava, ele, não, mas, peraí, não sei o quê. Aí uma hora o cara falou assim, eu não sei por que você tá tão brava comigo, eu tô tentando aqui ajudar, tô tentando ver. Aí eu cheguei pra Tânia e falei assim, calma, amor, peraí, calma, deixa comigo agora. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, olha, eu entendo que não é o seu problema, talvez essa seja a regra aqui da concessionária, mas você tem que entender o nosso lado também como cliente, porque a gente fica frustrado porque não foi um problema que a gente causou, né? Talvez tenha sido alguém que tenha feito isso, mas não foi a gente. Aí o cara, não, sim, eu estou tentando aqui. Aí ele foi lá ver, a gente teve que pagar um preço ali da peça, acabamos optando por fazer em outro lugar o serviço, mas aí o cara acalmou
E aí o cara, tipo, foi super prestativo. Ele foi lá, foi atrás da peça e tal, porque ele tava muito sem vontade de fazer nada. E aí, com a bronca aqui da cavalaria, o cara se esforçou. Então, foi um misto das duas coisas. Foi um misto das duas emoções, né? Da emoção mais colérica e da emoção também do, pô, entende o meu lado que eu entendo o seu também? E vamos tentar resolver isso aí? Ó, o Elton também está falando aqui que mostrou a força da mulher brasileira. A Flávia, na Flórida, está falando que ela é do meu time. E aí a Sheila está falando que vai chamar Minha Fúria de Tânia. Adorei ter um nome assim, porque geralmente eu pareço só um lado mais calmo. É, que é predominante na minha vida, mas a Fúria... E a Maria Rosa botou aqui, bota pra torar, Tânia. Mas a gente estava dando esses exemplos para também a gente começar a refletir, né? Quais são essa mesa, né? Se a gente for fazer essa analogia desses botões aí que são mais fáceis de acionar, né? No nosso hall de emoções. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença entre emoção e sentimento? Ah, olha aí, tem aqui um negócio aqui, né? Tem. É eu isso? fiquei muito pensando nisso também. Tem muitas definições, afinal de contas, essa é a base do estudo da psicologia comportamental, emocional, mas a gente pegou aqui uma definição bem simples, né? Para a gente compartilhar com vocês, do Paul Ekman. Pode falar. Tá aqui, ó. Paul Ekman, 2003, e Damasio, 2012, identificam emoções básicas ou primárias de localização do sistema límbico como a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o nojo, o desprezo e a raiva. Elas são inatas, evolutivas e universais. Olha aí. Agora, coloca o que são as emoções. A emoção. O que é o hiato entre emoção e sentimento? O que é o sentimento? Desculpa, eu falei errado. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Emoção é reação, enquanto que sentimento é construção. Olha aí. Que beleza, hein, Tânia Calil? Então, esse hiato, né, entre eles é o que hoje em dia tem tanto se falado e eu apoio e acho que realmente a vida madura ela traz essa possibilidade da gente ter uma reação como essa. A cavalaria já chegou pronta para reagir. Ele me chamou lá para brigar, ele falou, vamos lá para brigar, eu já cheguei para brigar. Mas assim, tem outras situações não, que alguém te fala alguma coisa, te manda uma mensagem torta e você vai reagir imediatamente, né, com o que te veio, sem aquela pausa para pensar, acho que a pessoa não está bem, peraí, eu vou reagir da mesma maneira que eu reajo, como nos casamentos? O que eu posso fazer diferente se eu quero transformar esse comportamento aqui de casal, ou esse comportamento com tal pessoa? E é muito interessante pensar nisso, que a emoção ela é reativa, mas vai do nosso amadurecimento psíquico, o amadurecimento no casamento, como pessoa, de dar essa pausa para que aquilo não vire um sentimento. Porque como é que é uma pessoa que sente muita raiva o tempo inteiro? Né? Ou que não sente raiva nenhuma, né? Ou que evita a raiva, né? Aí já é uma evitação, porque como diz, são sentimentos, são emoções, a gente troca até para falar, são emoções inatas, né? Sim. Então são coisas que acontecem com a maioria das pessoas, se você tem um psiquismo, né, um aparelho cognitivo dentro do que se chama normalidade. E é muito curioso pensar aí. Eu queria deixar essa reflexão para vocês também, porque às vezes dentro de um casamento a gente está tão funcionando com essa mesa de emoções, né, com esses teclados muito acionados de certa maneira, e geralmente essas emoções que já estão ali pronta para dar o play não são as positivas. O que vocês acham dessa minha afirmação? Eu acho muito boa. Eu acho muito boa. Mas é o seguinte, você está esperando aí o pessoal
falar alguma coisa? Você pode falar também. Aqui, ó, o Santos diz que alguém que está na live acredita que as mulheres já nascem com PhD em braveza? Talvez, eu acredito que essa pode ser uma... Mas você acha, e aí é uma pergunta também pessoal ali, vocês acham que dentro de um casal, né, nessa configuração onde tem homem, mulher, a mulher geralmente é mais esquentada? Ou isso não pode ser não pode ser uma generalização? Eu também não acho, não. A gente brinca aqui em casa que tinha, na época, teve uma Copa do Mundo, aí qual era? Qual? Uma que tinha o Hassan, na Turquia. Tinha um jogador. Foi de 2002. Que era careca. Quem gosta de futebol aqui? Alguém vai lembrar, porque eu não lembro. Eu lembro que a gente morava lá em São Paulo, não tinha as meninas ainda. Hassan, acho que é um nome até comum, né? Mas é que era um jogador da Turquia que batia em todo mundo, né? Era brabo, careca. Devia ser em 2002, quando o Brasil foi campeão, que acho que o Brasil jogou com a Turquia. E aí, o Jair brincou que eu sou descendente de árabe, né? Tem o sangue árabe. Quente. E aí ele falava assim, olha lá, a Hassan. Aí quando eu e minhas irmãs, a gente começava a discutir, eu falava também, vocês têm que se acalmar, porque é todo mundo Hassan ali. O sangue ferve, né? E nesse quesito meu, o que ferve menos. Então tinha que pôr o pé assim no freio para não sair machucado. Mas não é uma generalização, obviamente. A gente conhece casais, e vocês devem conhecer aí também, onde o homem acaba sendo mais esquentado que a mulher. A Luciene fala assim, gente, isso é um cutuco, tá? Porque a gente não gosta de generalização, mas a gente tá perguntando. Ela fala, as mulheres são esquentadas porque os homens são muito lerdos? É o caso aqui em casa. E aqui em Chicago fala assim, aqui em casa é assim, me vejo muito nesse papo da cavalaria. Então... porque eu imagino que muitos casais funcionem como a gente funciona aqui, né? Quando o bicho tem que pegar, aí os maridos acabam acionando as cavalarias aí das esposas. Porque eu acho que... Eu confesso, essa é uma deficiência emocional minha. E eu não tenho assim... Porque tem gente que fala assim, mas você é muito calmo, isso é uma qualidade. Sim, eu acho que em muitas ocasiões é uma qualidade mesmo. Agora, tem outras ocasiões que eu acho que a calmaria é... Calmaria e cavalaria. Cavalaria e calmaria. Eu acho que a calmaria não é a melhor opção. Apesar de tanto eu quanto Tânia aqui, veja bem, não é que a gente já quer partir para agressão ou para perder o controle. Pelo amor de Deus, não isso é a gente isso. faz de tudo, porque demora para recuperar. Exato. Você viver uma experiência de briga que seja numa situação assim, com alguém que você não tem uma relação, é muito frustrante. Não, né? e tanto muito que assim, tanto que a gente tem aqui um guia nas nossas vidas, que é justamente a comunicação amorosa. Né? A gente sempre prioriza essa comunicação amorosa, independente da sua ideologia, do que você acredita, dos seus valores. A gente sempre tenta incluir, né, todos esses valores numa percepção assim de que todos esses valores tem importância. Então, assim, não é porque eu acredito numa coisa e você acredita em outra que eu vou ser agressivo com você por conta dessa diferença. Agora, tem certas situações que aí envolvem uma situação que até envolve os valores mesmo, assim, de você está se sentindo enganado, né? Você está se sentindo lesado por alguma situação que muitas vezes até também não é do controle da pessoa ali que está te lesando, né? Mas aí você tem que optar, ou você fala... um exemplo bom, sabe qual é, Tana? Quando você vai viajar, ou de avião, ou de ônibus e tal, e que você tá ali naquela situação onde você, obviamente, tem que ter uma paciência, porque tá todo mundo esperando para viajar, para entrar no ônibus, para entrar no avião, mas... Em certas situações, você começa a se sentir muito agredido, né? Por conta de várias situações, assim, de tipo, perrengue, tudo tem uma complicação, tudo tem um negócio que não facilita e você está pagando por aquele serviço
E aí, uma hora você chega e fala, pô, acabou, chega, minha paciência acabou. Né? Então, assim, eu acho que tem essa diferença entre você ser raivoso, né, de você já ter isso no teu, pô, já ter essa defensiva, assim. Tem gente que qualquer situação fica raivosa, né? Acho que todo mundo tem na família ou entre os amigos essa palavra que me chama muito a atenção e que é muito desgastante nas relações, mas são aquela pessoa que é bélica, né? Que você fala um negócio e você pode ter certeza que ela vai te devolver te dar uma patada. Coisa que às coice. vezes você nem está questionando ela, você só está falando, mas volta como patada, né? Que é isso que a gente está falando dessa reação automática, né? Eu estava ouvindo um psiquiatra falando e, óbvio, cada um tem uma característica, uma forma, né, de funcionamento que diz da sua infância, da sua epigenética, de tantas coisas que incluem, mas faz parte do amadurecer, que é muito bonito, que é retratado no filme, porque ela ali está ficando adolescente, um turbilhão, mas tem os momentos que ela consegue recuar e ver que aquela não era a melhor reação. Isso é a coisa mais bonita de ver, porque às vezes a gente passa a vida adulta sem fazer essa autoanálise de um comportamento, porque, como a gente diz ali, a emoção ela é imediata. Então, às vezes, alguém te fala alguma coisa que pega na sua ferida ou te acusa, como o cara falou para mim, você bateu. Para mim, se alguém fala uma coisa que eu não fiz, é muito... me machuca profundamente, porque eu não vou acusar alguém assim. Claro. Em nenhuma situação. É muito raro isso partir de mim. Então, eu me sinto muito agredida. Só que eu podia ter 1000 reações, rir e falar assim, quer dizer que você estava comigo, porque se você sabe que eu bati, acho que você estava no carro comigo. Né? Você pode deixar a pessoa de saia justa. Você pode falar, realmente, acho que eu tô com Alzheimer, que eu bati, não lembro. Você pode fazer qualquer coisa, você pode ser firme e falar, quem é você para dizer que eu bati? Né? Você tem 1000 reações, ou dar risada e falar, tá bom, eu sei que seu papel é esse, é o seu trabalho. Você colocar, né, no meu rabo, mas eu não vou aceitar. Não, ou mesmo você chegar é claro que quando você está falando de emoções, né, muitas vezes é difícil você racionalizar o que você vai fazer. Mas muitas vezes se você treina isso, porque tem certas situações, né, aqui nos Estados Unidos tem muito disso assim, porque quando eles... comenta aquela Qual? Do futebol. Eu interrompo a pessoa. Do futebol que você ia falar, que aqui nos Estados Unidos você ia falar, mas do futebol que você compartilhou comigo. Hoje. Sim. Não, mas só vou complementar aqui, porque quando você está numa situação dessa, né, da concessionária, por exemplo, se em vez de você partir também para agressão, partir para acusação, a reatividade, assim, de você partir para mas vocês não têm... Você fala assim, olha, eu vou te falar que a gente não teve nenhum momento que a gente bateu esse carro, porque a gente cuida muito bem desse carro e nós somos bons clientes, a gente já está aqui, você pode ver no teu sistema aí, não sei o quê, e blá, blá, blá. E assim, eu gostaria de falar com alguém para a gente chegar a um consenso, porque você está me dizendo que eu bati e eu estou te falando que eu não bati. Então, a gente precisa aqui ter um árbitro, né? E aí, às vezes, quando você fala assim de uma maneira séria, que você sabe do que você está falando, e a pessoa fala assim, putz, então, peraí, deixa eu dar uma recuada aqui, porque é muito chato mesmo quando você está querendo um serviço, né? Por mais que seja alguma coisa assim que tenha saído do normal, mas assim, você está querendo um serviço e a pessoa vem te atender com pedrada, é muito ruim, né? É muito ruim. E aí, obviamente, te abre espaço para você ter essas reações mais raivosas. Mas sempre tem, acho que, opções emocionais para qualquer situação. Muitas, né? Opções, né? Não tem só uma opção. Eu sempre lembro da Carol, minha terapeuta. Te amo, Carol, muito obrigada por tudo. Mas ela sempre fala, se você está tentando desse mesmo jeito, por mais que pareça uma opção nobre, estudada, evoluída, mas se não está funcionando, a situação está te mostrando que ela não é uma boa solução. Então tenta com outro botão, né? Nessa metáfora aí que a gente está falando dessa mesa de emoções, de sentimento, de possibilidades,
tenta outro botão, né? Outra tecla, outro comportamento, enfim, para ver o que pode acontecer. E tem também muita gente que gosta de acuar o outro, né? O Jair compartilhou hoje de manhã comigo uma situação que quando você... Tem gente que gosta de ver a fragilidade do outro para se sentir poderoso, né? Isso é muito comum, no Brasil ainda é muito comum nas relações trabalhistas, né? O que é muito triste ainda de ver, porque isso vem de uma questão escravocrata, acho, né? De ser tratado com prepotência. A relação de poder, ela entra muito nesse quesito, né? De eu faço e você manda, então um subjugado ao outro. Mas aqui nos Estados Unidos, por sermos imigrantes, acontecem às vezes umas situações engraçadas. Eu queria que o meu digníssimo compartilhasse uma que eu achei muito interessante hoje. Mas você está falando de quando o cara chegou e perguntou para a gente sair fora ou da situação... Que falou, eu sou americano. Porque tem cara, é isso que a Tânia estava falando, né? Quando você tem alguma posição superior, ou que você tem ali a impressão de que você tem uma certa dominância em cima da outra pessoa, do teu interlocutor, eu acho bastante complicado quando você usa essa sensação de dominância. Isso eu acho muito triste, assim, quando as pessoas fazem isso, porque é a famosa carteirada, né? Aquela famosa carteirada. Eu fico muito entristecido quando eu vejo qualquer situação onde tem esse tipo de coisa, porque aí você perde a empatia, você perde qualquer senso de humanidade, né? Porque você coloca essa sensação de dominância em primeiro plano para tentar resolver uma situação. Então, o que a Tânia está falando do futebol é que eu já vi aqui, num campo onde a gente sempre vai jogar. É um campo público, é dentro de um parque público, tem vários campos de futebol lá. E eu já vi situação onde a pessoa se sentindo dominante por ser local, né? E aí tem-se a sensação, muitas vezes até correta, de que, né, existe ali, no entorno do campo, muita gente querendo jogar, e muitas dessas pessoas são imigrantes, né? Muitos deles legais, alguns deles ilegais. Então a pessoa se sente nessa situação de dominância e já vi situação, por exemplo, assim, que estava um sujeito com mais 2 adolescentes, que deviam ser filhos dele, ali jogando, e uma galera querendo jogar mesmo no campo mesmo, né? Ali os dois estavam, as 3 pessoas pareciam que estavam meio que brincando e tal, e o pessoal querendo jogar. E nessa situação meio que quem chega primeiro tem prioridade, né? Num parque público. E aí os caras estavam em primeiro. Aí o pessoal chegou ali com maior educação, perguntando se eles podiam jogar numa área fora ali do campo, num gramado fora do campo. E aí começou ali uma certa discussão. E o cara começou a falar, não vou sair porque eu sou local e eu tenho prioridade aqui, porque se vocês não saírem, eu vou chamar a polícia imigratória, um negócio assim, sabe? Uma parada que eu fico pensando, eu falo, poxa, o cara nem sabe se são imigrantes legais. E aí um sujeito virou para ele e falou assim, cara, por que você está falando isso? Porque eu sou imigrante, mas eu pago os mesmos impostos que você. Se bobear, eu pago até mais imposto que você, porque era um imigrante legal, residente legal. Então tem essas situações que eu acho que quando você se sente assim também, né, nessa situação desvantajosa dessa dominância, aí a emoção, né, como definiram aqui, ó, a emoção é aquela que você não pensa direito. Você vai na emoção, aí você vai na raiva. Ou na raiva é uma delas, a outra é você sair. Né? Para mim, quando a pessoa é muito violenta, tem, óbvio, é luta ou fuga, né? Ou você vai lutar junto, ou você se sente tão atordoado, que a gente até já compartilhou aqui, e eu vou comentar de novo, porque teve... A Roberta, ela coloca essa frase, eu mando e você obedece, né? Ainda existe muito esse funcionamento do poder. E o João Pedro fala assim, quando se tem argumentos e jeito de falar, a outra parte fica de saia justa, a arte da dúvida.
E, João, tem uma situação que a gente fala bastante, assim, que em Nova York, a gente morou um tempo lá, uma cidade grande, onde todo mundo vai para sonhar, para ganhar na vida, para tentar dinheiro, para tentar sucesso. Né, os sonhos, a cidade dos sonhos, mas tudo é muito corrido. Então, os atendimentos, você vai pedir uma salada, um hambúrguer. Se você já não sabe o que você quer enquanto você tá na fila, você perdeu a vez, assim. É muito tumulto. Então, às vezes, as pessoas que atendem estão nessa batida, né? A pessoa que está ali também na fila também está nessa batida, meio acelerada. E aí, às vezes, você leva muito a patada. E aí, uma amiga minha que mora há muitos anos falou assim, a melhor coisa nessa hora, porque eu ficava assustada, eu ficava sem chão, tipo, saía da fila quando a pessoa era meio grossa, assim. Ela falava, não, se perguntar, você tá com algum problema? Eu te fiz alguma coisa? Isso é uma posso boa te ajudar? Eu falei com você mal, desculpa, porque você tá falando tão mal comigo. Então, você quebra a perna, né? E aí a pessoa encaixa em si e fala, nossa, esse automático dos botões ali da pessoa que tá atendendo, talvez um trabalho sofrido, o dia a dia de todo mundo que está naquela cidade, independente do cargo que se tem, é de muito estresse, mas tem essa coisa de você devolver de uma maneira que você desmancha a pessoa, né? Porque é inesperado, né? É o que acontece também muitas vezes nas redes sociais. Eu falei isso já em algumas entrevistas, porque quando você tem esses sentimentos, né, de agressividade, aí eu não sei nem se é sentimento ou emoção, porque muitas vezes a pessoa coloca as coisas nas redes sociais meio que no calor ali da conversa e acaba também tendo essa proteção, né? Essa proteção da tela, essa proteção da distância, e aí a pessoa acaba sendo até mais agressiva, ou mais corajosa, ou mais petulante. E eu sempre falo isso, né, amor? Porque, assim, várias não, porque graças a Deus, puxa, a gente recebe tantos carinhos, né, bons nas nossas redes sociais, porque a gente também exercita essa comunicação mais amorosa, mas em alguns momentos sempre tem também alguns comentários mais agressivos, né, mais cutucantes, mais cutuquentos. E aí, cara, é tão interessante isso, porque, assim, em 90% das vezes, 95% das vezes, quando eu recebo esse tipo de comentário agressivo, né, esse comentário maldoso, e aí eu tento entender o lado da pessoa e respondo, mas respondo no outro extremo. Respondo com carinho, respondo com empatia e falo assim, olha, eu entendo o seu comentário, eu entendo o seu comentário, não, eu entendo que você esteja se sentindo assim, mas eu discordo e tento, né, não é sempre que eu respondo, mas às vezes que eu já respondi dessa maneira, cara, a resposta foi tão maravilhosa, assim, nesse sentido do que você como você age na pessoa. Porque quando a pessoa é agressiva e você responde com agressividade nas redes sociais ou na internet, cara... Na vida no geral, né? Qual o ganho desse tipo de resposta, né? Que a gente vai dando na vida e vai dando entre casais. A gente não conseguiu tanto né, desenvolver isso, porque é um tema áspero, espinhoso, mas assim, acaba fazendo parte desse ciclo de resposta sempre o mesmo, e aí a cavalaria entra dos dois lados. Né? E aí a agressão se perpetua. Quando você tenta dar uma brecada nisso, tem gente que obviamente está ali querendo ser agressiva de qualquer jeito, você responde com carinho, a pessoa vem com mais agressão. Aí eu deixo quieto. Mas assim, na maioria das vezes, como eu falei, tipo 90% das vezes, a pessoa responde de um jeito, ou apaga o comentário agressivo e me responde de um jeito mais amoroso, ou me manda por inbox uma desculpa. E um dia aconteceu um negócio, né, que a Tânia, não sei se vai lembrar, mas aconteceu um negócio que eu achei assim, absolutamente maravilhoso, o jeito como a situação se desenrolou. Porque foi o seguinte, eu postei nas minhas redes sociais, quando a Isabela era muito pequenininha, eu postei ela tocando uma musiquinha no piano, que ela tinha aprendido há pouco tempo, e ela, né, no esforcinho dela ali, ela era muito novinha, no esforcinho dela de tocar o piano, ela tocou bonitinho, né, com alguns errinhos ali, normal, e eu fiquei babando com ela tocando, né, aquela situação dela
conseguir fazer aquilo que ela estava se propondo a fazer, e eu babando. Aí, várias mensagens carinhosas, falando, que momento lindo, não sei o quê. E teve um cara que colocou assim, cara, que babaquice é essa? Porque ela nem tá tocando tão bem assim, você aí tá aí postando essa baboseira, não sei, sabe? Um negócio meio assim. Eu falei, ué? Falei, cara, que coisa, porque não tinha nada assim na cena que fosse, né, que demonstrasse qualquer situação minha de babaquice, assim, saca? Pelo menos é o que eu tava achando. Aí, amor, não sei se você lembra, eu respondi para esse cara, assim, a primeira situação foi tipo, cara, que cara amargo, que amargura. E falar do filho, né? E falar do filho, pra gente aqui é até mais complicado do que falar da gente. Então, assim, eu respondi para ele assim, falei, cara, olha só, eu postei aqui esse vídeo porque eu tenho tanto orgulho, assim, das minhas filhas, mas não um orgulho vazio, assim, eu tô sempre, né, a gente tá aqui sempre junto, estamos sempre apoiando, e quando a gente vê qualquer evolução nas coisinhas delas, a gente comemora, a gente a gente incentiva, a gente vai junto. Olha, aí eu botei assim, cara, peço a Deus que você tenha um dia excelente aí, que, qualquer que seja a situação que também te incomode aí, você limpe isso e tal, né, e sua vida seja melhor. Enfim, botei uma resposta bem amorosa para ele. Cara, ele apagou o comentário no meu post e me mandou por inbox uma parada assim que eu imaginei ele chorando escrevendo. E por que eu imaginei isso? Porque ele falou assim, cara, eu quero te pedir desculpas. Ele falou assim, eu sou muito teu fã. Eu gosto muito de você, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito das coisas que você posta. Eu estou passando por uma situação muito complicada aqui. E aí ele me contou a situação. Eu confesso que eu não lembro direito qual que era a situação, mas era uma situação complicada, acho que era alguma coisa de saúde na família, e várias outras coisas que ele me relatou ali no comentário dele, dizendo, então, eu estou completamente fora de prumo, não, jamais eu escreveria um negócio daquele para você, assim, se eu tivesse raciocinando direito, porque eu gosto muito de você. E que bom que você me respondeu da maneira mais carinhosa possível, porque era o que eu estava precisando ouvir. E eu comecei a chorar lendo o comentário do cara. É uma gota de amor que faz o oceano, né? E as ondas quebrarem de outra maneira. E às vezes isso a gente recebe e dá para pessoas desconhecidas. Porque não imagina, é se eu respondesse, né, amor? Se eu respondesse também na raiva pro cara, falar, vai plantar batata, eu lá quero saber do seu comentário. Não, ainda mais por isso. Né? Não, mas eu tô falando, a reação, né, mais óbvia que a gente tem numa situação dessa é essa, né? De você mandar também o cara, eu pedi tua opinião. Mas aí você fala, cara, eu não teria transformado isso no cara. E talvez, porque a gente, né, quando a gente é atacado... gente mesmo, né, porque isso é uma experiência que você pensa 1000 vezes, vou responder, não vou ligar, não vou responder para essa pessoa. Mas sabe o que eu acho muito bonito, assim, eu tô lendo aqui enquanto o Jair fala, mas achei muito bonito uma coisa tão simples, mas deixa eu achar aqui do jeito que ela colocou. Ai, desculpa, gente. Ela cadê? Aqui, ó. Mas peraí, só um pouquinho. O Elton falou assim: olha a reação de raiva do Jairzinho. Vai plantar batata. De 1920. Eu sei xingar também. É que aqui no Instagram eu não vou fazer isso aí. Né? É proferir boas palavras. Né? A Maria Rosa. Ela fala assim, hoje com 74 anos, eu conto até 3 e peço a Deus o meu controle. Isso é tão maravilhoso, né? Isso. Porque muito obrigado, Maria. E essa menininha do filme, ela também faz isso, né? Depois de muitas... Tá nesse bate-rebate, nessa reatividade das emoçõezinhas dela, desse mundinho infantil que cada um de nós tem. Por que um só reage com agressão? Com certeza tem sementes ali, né, de dor que faz ver o mundo cinza. Por que o outro responde de tal jeito? Qual o registro que a gente tem dentro da gente que faz com que a gente funcione repetidamente
das mesmas maneiras e maneiras doídas, que em vez de trazer facilidade para a nossa vida, só traz dificuldade, distanciamento e dor. Ó, DDD. Dificuldade, distanciamento e dor. Eu não quero DDD, não vou chamar o DDDrim aqui de jeito nenhum. Quero para longe. Mas, Maria, é isso, é pedir a Deus, pedir a Força Suprema para que mesmo que incomode, a gente saiba contar até 3, né? Isso é muito maravilhoso. E é um treinamento, né, amor? É um treinamento. Um treinamento de todas as emoções. Inclusive, assim, se você está sentindo falta de alguma emoção, imagino, né? Vamos supor, você está sentindo falta de alegria, que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Em momentos assim, todo mundo tem esses momentos. Eu acho que tem exercícios, obviamente. Não é fácil, né? Não é fácil. Aliás, tem muita gente que desconsidera esse lado emocional como algo que faz parte da sua saúde, que você precisa prestar atenção. Gente, quem desconsidera hoje né? em dia realmente é um gesto de amor, Não faça isso. E a Alice, ela fala que sim, tá acabando a nossa live aqui. Ela fala, cada um oferece o que tem. Nem sempre é assim. As pessoas estão muito fragilizadas e despejam suas frustrações nos outros por falta de amor próprio, amor ao próximo. Já era. Tudo é muito difícil. Tá assim mesmo, Alice, mas eu não acho que já era, não. Eu acho que a gente está numa fase maravilhosa. Acho que a gente pode transformar isso. Né? Eu vi uma poesia hoje que eu não vou saber dizer, mas como a dor, esse momento louco e doído que está na nossa vida, né? É guerra em todo lugar, gente. Pelo menos meus 47 anos, é o primeiro momento que é guerra em vários cantos do mundo, né? Em muitos cantos, quer dizer, imagina isso dentro de cada um de nós, onde está isso. Então, mas esse momento tem que ter uma transformação através do amor, de algum jeito. Eu não perco a esperança jamais. Não, eu também não. Até porque, né, eu repostei, acho que na semana passada, não sei se vocês viram aqui no meu perfil, mas aquela situação onde a gente teve um encontro muito amoroso com uma moça nos Correios lá em Nova York. Cara, esse vídeo viralizou de novo. Eu acho que as pessoas estão muito necessitadas mesmo dessa exploração, dessa emoção amorosa, né? Agora, pra gente encerrar, amor... E o João fala uma coisa assim, legal vocês abordarem isso, que venham mais temas. Muito obrigada, João. O Glaucio também fala que energia boa. O Júnior fala, eu tento mudar, mas não consegue. Que esse tipo de comportamento da gente, ele engruva, ele sei lá que bicho é esse, pior que carrapato. Ele vem já, ele tá no nosso radar já muito marcado. Precisa de querer muito transformar um pouquinho. Todo dia a gente acorda prometendo que vai transformar e acaba o dia sem ter conseguido, mas é a repetição desse desejo de transformar, Júnior. E só querer já é muito maravilhoso, porque verdade. tem gente que nem sabe, sai atirando para todo lado e não transforma. E eu falei de Nova York, uma amiga que eu amo muito, que a gente ama muito, que a gente tá com tanta saudade, a Paulinha Castilho, veio aqui, deixou um coração. A gente te ama Paulinha, muito. Você e Paulinho. é das que mais emanava amor por aquela cidade amada. Não, e assim, só pra... A gente ainda vai ficar um tempinho. Era pra gente fazer 1 hora. Vamos fazer mais um pouquinho. Laura. Não, então, vamos... Senão ela vai virar a fúria dos 13 anos. E ela com 13 aninhos ali, bicho, tem várias emoções tomando conta ali da mesa de controle. Mas eu queria só dizer, porque né, isso que o João falou, muitas vezes a gente sente que não consegue, né? Mas eu acho que se a gente põe uma autodeterminação aí, e obviamente tem ajudas, né? Porque, por exemplo, essa semana passada, tanto eu e Tânia aqui, a gente falou assim, vamos ficar 2 semanas pelo menos sem açúcar nenhum. Obviamente, sem açúcar nenhum é muito difícil, porque tem várias comidas aí que você vai comer no restaurante que os caras põem açúcar e você nem sabe que você está comendo açúcar. Mas pelo menos aquilo que a gente tem controle na escolha, a nossa receita. A gente fala, não, vamos cortar. E olha, a gente já está aí há uns 9 dias sem comer o açúcar e você vê que é possível. Você fala assim, cara, o corpo vai se adaptando, o corpo, obviamente, passa por um período muito difícil ali, né, daquilo que você já está acostumado, aí ele se adapta, e aí você começa a ver melhora, e aí você fala, cara, é possível, né? Então, acho que com as emoções também. Mas, para a gente encerrar, Tam,
eu queria perguntar para você. Aliás, estou falando aqui do açúcar que eu já deixei de comer há um tempo, aí voltei a comer um pouquinho, aí, né, vai crescendo essa vontade de comer açúcar, aí eu falei, vou parar de novo. Mas não sei até quando. Mas é o seguinte, eu queria perguntar para você, Tan, dentro daquela coisa que nos influenciou a falar aqui das emoções, que foi o filme Divertidamente 2, que a gente assistiu recentemente, se você Ele tá deixando essa pergunta para o final, não sei qual é, mas não, é uma pergunta muito chegar. tranquila, porque assim, ó, no Divertidamente 1, né, você tinha a alegria, a tristeza, né, a melancolia, não sei se eu estou falando os nomes certos aqui, Não, mas... A melancolia aparece depois, é a velhinha, né? Não, a melancolia não é a velhinha. A velhinha é a nostalgia. Nostalgia, desculpa, gente. Conflito de emoções e sentimentos aqui. Não, mas no filme 1 tem a alegria, tem a tristeza, que talvez seja a melancolia, que é aquela azulzinha. Tem a raiva, tem o medo e tem a nojinho, né? Tem a nojinho. Aí no filme 2 vem novas emoções, que a menina está adolescente, vem a ansiedade, que é meio que a vilã, não é a vilã, isso que eu acho mais legal do filme, ela não é uma vilã. Gente, a ansiedade é uma força propulsora também, né, na nossa vida, e ela coloca isso no filme. Né? Como usar ela a seu favor, para ela não te dominar, né? Mas ela é o contraponto do que estava meio já arrumado ali, então ela não é uma vilã de forma alguma. O filme é muito legal porque não existe uma emoção vilã. É uma emoção necessária. Não existe, na verdade, né, gente? É que a gente categoriza. Exato. Mas tem a ansiedade, aí tem o tédio, né, que é ennui, aí tem a vergonha, que é aquele bichão rosa, e tem mais um ali que agora eu esqueci, mas são algumas emoções. E aí eu penso... Nostalgia, você falou? Nostalgia é uma que aparece pouco, mas é sensacional. É sensacional. Porque ela está fora do contexto, né? Está fora do contexto. Mas aí o que acontece? Essas emoções, elas ficam ali, né, interagindo. Agora, teve um pessoal que falou assim, pô, se fizesse um Divertidamente adulto, né? Quais emoções que poderiam ser ali protagonistas do filme? Acho que a gente também podia deixar essa pergunta, porque tem muita coisa para explorar dentro disso, para as próximas vezes, mas fala aí sua pergunta, eu não vou A minha pergunta é saber de você que emoção, se alguma dessas emoções já estão aí comandando a sua mesa de emoções, e se está faltando alguma que você acha que é protagonista aí no seu dia a dia. Sim. É difícil, né? Eu ainda... essa coisa de ver se isso é uma emoção, se é um sentimento. Eu acho que o que falta nessa mesa, que na minha tem, mas eu não sei se é uma emoção, acho que isso já virou um sentimento, porque não é imediata, mas é imediato também. Mas a gratidão. E não é de um jeito besta. É praticar mesmo a gratidão e ela transformar tanto como ela tem transformado assim a minha vida, fazer disso uma ação, é uma construção, isso sempre foi algo que veio desde mim, criança, até num jogo bem poliana de sempre ver as coisas boas da vida, e hoje em dia ela é mais rebuscada, digamos assim, é praticada, exercitada. Mas na minha mesa tem tristeza, na minha mesa tem alegria, na minha mesa tem tédio. Odeio sentir tédio, porque eu sou agitada, apesar de ser calma. Mas ele está lá, me lembrando do ócio criativo, do tédio, que tédio não é tristeza, é só tédio, porque a gente mistura isso também. Que mais? Ansiedade, nossa, ela operou minha mesa há muito tempo da minha vida. E opera ainda. Opera ainda, mas depois desse... Acho que depois de um movimento muito de olhar para dentro, ela tem operado muito, muito menos na minha vida. Eu opero ela bastante. Ela tenta me operar, às vezes consegue, mas eu tô soberana. Olha aí. E que mais? E a velhinha que a gente esquece. A nostalgia eu tenho. Sim. Tenho muita nostalgia, que monte de mensagem sobre fazer novela, se eu vou voltar, eu tenho muita nostalgia desse momento, tenho muita nostalgia do teatro, tenho nostalgia de trabalhar todo dia com arte, sinto.
me levou para tristeza muitas vezes essa nostalgia, mas hoje em dia ela me leva para gratidão. Maravilhoso, né? Porque sair desse circuito de precisar daquilo para ser feliz. É muito legal. Na minha mesa, na minha mesa de emoções, também tem muitas, elas se revezam ali no comando, né? É normal isso, né? Não tem, acho que ninguém que fica só com uma emoção no comando. Que é perigoso, até o Elton fala, até a alegria, só a alegria operando. Sem dúvida. Tá louco. Mania, né? Ela vira quase mania. Mas, obviamente, acho que até durante o dia, né? Elas vão tendo turnos. Se você está na perimenopausa e você é mulher, elas estão assim durante o seu dia. Tem gente que os turnos acabam sendo maiores aí entre essas emoções, e tem gente que o turno é super pequenininho, tá na raiva, dura 2 minutos, daqui a pouco tá na alegria, daqui a pouco tá na ansiedade, daqui a pouco quem tá comandando é a tristeza. Mas assim, geralmente no meu cotidiano, também eu acho que essa é uma emoção que eu acho que se fizessem o divertidamente adulto, acho que teria muito essa coisa da gratidão, né? E da ingratidão também, né? Que aí eu acho que seriam gêmeas, a gratidão e a ingratidão. E aí eu acho que a frustração também acho que apareceria nesse filme mais adulto, né? Porque tem muita gente que acaba sentindo essa tristeza por conta de uma frustração com alguma coisa, né? Com algum evento, ou com algum evento amoroso, ou com alguma desilusão no trabalho, ou com alguma coisa que não conseguiu ainda completar e tem um sonho de realizar. Mas na minha mesa, eu colocaria também a gratidão como uma das protagonistas, a alegria. Né? A Flávia, na Flórida, deu aqui uma dica que eu sei que você colocaria na sua mesa e eu colocaria na minha também, que é a empatia. A empatia, isso. Que é maravilhosa. A empatia. Transformadora, né? A empatia, principalmente quando eu estou lidando com outras pessoas, né? Obviamente. E todos estamos. Aí empatia ela com a tá gente mesmo também. Com a gente mesmo, Nossa... Mas tem algumas situações. Eu sei de um cara que a alegria estava quase sempre comandando as paradas. Era impressionante. Jair Rodrigues, a Tânia conheceu meu pai muito bem também, mas assim, cara... É mesmo. Era raro. Era 6 mil botões de alegria. E do lado tinha alguns lá. Exatamente. Acho que quase todos os botões eram meio de alegria. E tinha um ou outro ali que não era. Mas, cara, como esse cara era um exemplo pra gente, porque, assim, podia ter acontecido um monte de coisa adversa e não sei o quê. E, cara, ele estava sempre assoviando, pensando no melhor dos cenários, né, nas coisas que ele podia aproveitar como sendo boas. E Laura entrou na live, só um detalhe. A nossa filha entrou na live. E falou, onde vocês estão? A ansiedade, falou, oi! Então vamos nessa. Gente, mas olha, eu quero muito agradecer a presença de todo mundo aqui que participou. É tão importante quando vocês participam, a gente fica grato. Nós ficamos gratos e acionamos a nossa gratidão na mesa ali das emoções para agradecer tanto carinho, tanta participação legal. E se vocês ainda não seguiram o perfil do Programão de Casal, sigam, porque eu estou convencendo ela aqui a fazer de um jeito mais regular e eu preciso do incentivo de vocês. É verdade, por favor. Gente, que a pessoa aqui na firmeza do negócio, né? Ela não firma no negócio. Falta firmeza, não para tudo. Mas vai firmar porque, como você falou pro João, a gente consegue. A gente consegue, pessoal. E aí também sigam o meu perfil, Jair Oliveira, o perfil de Tânia Calil. E compartilhem. E compartilhem se vocês gostaram. A gente vai falar sobre os ciúmes, que foi bem pedido. Ciúmes, a gente vai falar. Verdade. Essa é uma... Não entra, eu não gosto, né? Essa emoção eu não curto, eu trabalho profundamente para não sentir, mas ela entra muito nas relações de casal. Sim. E acho que é um tema muito legal para semana que vem. Já tô falando que vou fazer então semana que vem. Vamos continuar esse papo e falar exclusivamente de ciúmes,
que eu acho que é um papo que vai render bastante aí para vários casais. Então, também se inscrevam no nosso canal do YouTube. É só procurar lá no YouTube por Programão de Casal, que você vai ver lá. Tem pouca gente ainda lá, é um canal recente, a gente também não coloca muita coisa lá, mas a gente vai conseguir aumentar essa regularidade. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. E que vocês sejam sempre muito empáticos, né, Tana? Sejam muito empáticos, que vocês saibam lidar com essas emoções que possam transformar o mundo para melhor. Porque tem as emoções... a gente só sabe praticando, né? Pra gente não ser utópico. Bora praticar. Bora pouquinho praticar de empatia, isso. Gentileza, que o Elton colocou, amorosidade, gratidão. Nesse turbilhão de pétalas e de peças e de botões que a gente tem nessa mesa. E eu vou aproveitar que eu tô aqui do lado dela e vou dar um beijo nessa mesa. De beijos. Vou dar um beijo também. Porque, olha só, ela cortou o cabelo mais ainda aí, gente, ó. Gente, aí ele quer me deixar com vergonha. Linda. Vou buscar a Laurinha, que ele muito fica linda. me deixando com vergonha. Beijo, eu amo vocês. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau. Vergonha eu tenho lá na minha tecla também. Boa noite.